Às 14h37 do dia 12 de setembro de 1979, no Vale de Khost, província de Paktia, Afeganistão Oriental, sob um céu nublado com chuva fina intermitente, temperatura de 8 graus Celsius e um terreno de encostas rochosas íngremes, cobertas por arbustos esparsos e pedras soltas, a Sniper, designada como 9A, posiciona-se a 450 metros de altitude relativa. O solo úmido forma poças que refletem o cinza opaco do céu, e o vento noroeste sopra a 12 km por hora, desviando trajetórias em até 0,5 mil. Ela tem 28 anos, função de atiradora de elite na unidade de reconhecimento de fronteira, com 4 anos de experiência em patrulhas de alta montanha, incluindo 18 confirmações de eliminação em emboscadas anteriores. Seu estado físico é estável. Fadiga moderada de 72 horas sem sono ininterrupto, hidratação em 70% da capacidade normal, devido a racionamento de água, e uma lesão no ombro esquerdo de uma queda recente, limitando o movimento a 80% da amplitude total. Seu equipamento principal é o rifle SVD Dragunov, peso de 4,3 kg carregado, calibre 7, 62 em 54R, alcance efetivo de 800 metros, com mira PSO-1 ajustada para 400 metros de distância inicial e munição de 10 cartuchos FMJ restantes no pente de 10. 9A ajusta o bipé do rifle contra uma rocha irregular, o metal frio contra a pele das mãos calejadas. Sua respiração é controlada. Inalação de 4 segundos, expiração de 6, para estabilizar o pulso cardíaco em 72 batimentos por minuto. O vale abaixo se estende por 2 km de comprimento, ladeado por falésias de 200 metros de altura, com o rio seco no fundo serpenteando entre cascalhos. A 200 metros de distância horizontal, uma coluna de 15 veículos soviéticos, BTR-60 e UAZ-479, cada um com capacidade para 12 soldados, avança em formação linear, poeira subindo em nuvens de 3 metros de altura, apesar da umidade. Os primeiros batedores, 4 homens a pé com AK-47, calibre 7, 62-39, avançam a 50 metros à frente, varrendo o terreno com olhos treinados em doutrinas de infantaria motorizada. Ela calcula o vento, desvio de 2.000 para a direita no alvo primário, um oficial no segundo BTR, a 250 metros. O dedo no gatilho aplica pressão gradual de 2 quilos. Disparo. O recoil de 15 joules impulsiona o rifle contra o ombro, amortecido pela coronha de madeira. A bala viaja em 8 segundos, impactando o peito do oficial a 250 metros exatos. Ele cai para trás, sem grito audível a essa distância, o corpo inerte batendo no capô do veículo. Tempo decorrido, 2 segundos para a confusão inicial. Os batedores param, 3 deles se abaixando atrás de rochas de 0,5 metros de altura, enquanto o quarto avança 10 metros para inspecionar, expondo o flanco. O contraste é imediato, o silêncio do vale, quebrado apenas pelo zumbido distante dos motores a diesel contra o caos incipiente. 9A recarrega em 4 segundos, o pente deslizando com precisão de rotina diária de 200 disparos em treinamento. Seu posicionamento é fixo. 2 metros atrás da borda da crista, camuflagem de rede com folhas secas cobrindo 70% do perfil. Abaixo, a máquina militar soviética, 89 homens no total na coluna, equipados com 24 metralhadoras RPD de 7,62 metros e 6 DSHKs de 12, 7 metros montadas nos veículos, reage com lentidão. O primeiro erro, o motorista do BTR afetado acelera 20 metros adiante, expondo o flanco esquerdo a 300 metros. Ela mira no pneu dianteiro, calibre perfurando borracha em 0,3 segundos. O veículo derrapa 15 metros, colidindo com o seguinte, criando uma obstrução de 8 metros de comprimento. Escalada começa às 14h42. 2 soldados desmontam rastejando 30 metros para o lado, com binóculos 8h30, procurando a origem do tiro.
9A observa, o oficial caído tem 32 anos, patente de capitão, experiência de 2 anos em operações de contra-insurgência, agora eliminado por um disparo que perfurou o coração em 0,1 segundos, sem chance de reação. Ela ajusta a mira para o primeiro soldado rastejante, A1, 100 metros, respiração, inalação, pausa de 3 segundos, expiração. Disparo, impacto no pescoço, decapitação parcial, sangue espirrando 1 metro. O segundo soldado congela por 5 segundos, então recua 20 metros, gritando coordenadas via rádio portátil R-105, frequência de 30-40 MHz. A reação inimiga se organiza em camadas. Às 14h45, 3 BTRs desviam para o flanco esquerdo do vale, velocidade de 40 km/h, criando uma linha de fogo cruzado a 900 metros de distância. Erro plausível. Subestimam o terreno, ignorando as sombras alongadas das rochas que mascaram posições elevadas. 9A move-se 5 metros à direita, arrastando o rifle em 12 segundos, o ombro latejando com dor de nível 4 em escala de 10. Seu silêncio é absoluto, nenhum ruído além do clique do ferrolho. Abaixo, os soldados disparam rajadas de AK-47, 30 cartuchos por minuto, mas a 900 metros, as balas caem 200 metros curtas, embedindo no solo rochoso, sem efeito. Às 14h50, a adaptação inimiga surge. Um helicóptero Mi-8, rotor de 21 metros de diâmetro, eleva-se a 3 quilômetros de distância, voando baixo a 50 metros de altitude para supressão. 9A calcula. Tempo de chegada estimado em 2 minutos. Vulnerabilidade no rotor traseiro A7, 62 mil. Mas ela prioriza o solo, outro batedor exposto a 950 metros, ajustando o rádio. Disparo, impacto na têmpora, queda imediata, total de eliminações. T3 em 13 minutos. A pressão aumenta. Os veículos param, 20 soldados desmontam em formação de assalto, avançando em zigue-zague a 50 metros por minuto, usando cobertura de arbustos de 1 metro de altura. Incerteza permeia o ar. 9A sente a paranoia crescer não por pânico, mas pela falta de dados. Rádio dela, silenciado por ordem de comando, última transmissão há 48 horas, confirmando o isolamento. Relatos contraditórios ecoam no vale, tiros esparsos de posições invisíveis, ecoando nas falésias, confundindo distâncias em até 100 metros. O inimigo, numeroso e organizado, comete erro ao dividir em 2 grupos de 10. O primeiro avança 150 metros, o segundo cobre com fogo de DSHK, cadência de 600 disparos por minuto, mas o recuo de 20 quilos desestabiliza a mira em terreno irregular. Ela posiciona novamente, 3 metros para trás da crista agora, o vento intensificando para 15 km/h, respiração acelerada para 80 batimentos, disparo no líder do primeiro grupo, a 800 metros, peito, eliminação instantânea. Os outros param, 4 segundos de hesitação. Escalada. O Mi-8 chega às 14h52, pairando a 400 metros, metralhadoras de porta varrendo o flanco oposto. Balas de 12, 7 mm impactam rochas a 50 metros dela, fragmentos voando 2 metros. 9 a recua 10 metros, o coração batendo contra o peito úmido de suor frio. Às 14h55, o vale transforma-se em zona de caos controlado. 12 soldados agora rastejam 300 metros abaixo, adaptando tática para fogo supressivo em intervalos de 10 segundos. Erro deles, ignoram o microterreno, poças de chuva tornando o avanço escorregadio, reduzindo velocidade em 20%. 9 a mira no atirador de DSHK, montado em UAZ, a 700 metros. Cálculo, vento cruzado de 0,8 mil. Disparo, a arma silencia. O atirador com 25 anos, 1 ano de serviço, cai com ferimento abdominal, sangramento estimado em 2 litros por minuto. A pressão contínua. Mais 8 homens juntam-se ao assalto, total de 20 no solo, com rádios coordenando via rede de 5 quilômetros de raio. 9A sabe, pela rotina de 500 horas de simulação,
que a caça organizada virá em ondas. Seu isolamento é estatístico, 1 contra 89. Simplicidade de um rifle contra 15 veículos blindados. O dia avança, o sol poente filtrando através das nuvens, alongando sombras em 30 graus. Para análises táticas detalhadas como esta, inscreva-se no canal e ative as notificações. Às 15h10, o sol poente baixa para 20 graus acima do horizonte, alongando as sombras das falésias para 150 metros no fundo do vale, onde o terreno se estreita em um gargalo de 300 metros de largura. A chuva fina cessa, deixando o ar úmido a 7 graus Celsius, com visibilidade reduzida para 2 quilômetros pela névoa residual. 9A reposiciona-se a 4 metros da borda da crista. O rifle SVD Dragunov, apoiado em uma fenda natural de 0,8 metros de profundidade, bipé ajustado para estabilidade em inclinação de 15 graus. Sua fadiga avança. Pulso em 85 batimentos por minuto, consumo de 200 ml de água de uma cantil de 1 litro, ombro esquerdo inchado, limitando recarga a 5 segundos por ciclo. Experiência de 200 horas em tiro de precisão em montanha a define. Rotina de 50 alvos por sessão em treinamentos de 8 horas, repetida 300 vezes em 4 anos. Abaixo, os 20 soldados no solo dividem-se em 2 unidades de assalto. 12 avançam pelo flanco direito, usando rochas de 2 metros como cobertura, velocidade de 40 metros por minuto em zigue-zague. 8 cobrem do flanco esquerdo com fogo intermitente de RPDs, cadência de 120 disparos por minuto, mas munição limitada a 200 cartuchos por arma. O Mi-8 paira a 500 metros, rotor gerando downwash, que levanta poeira em raios de 10 metros. Metralhadoras PKT de 7, 62 mm, varrendo setores de 60 graus a cada 15 segundos. Contraste surge, o silêncio de 9A. Corpo imóvel por 8 minutos, contra o rugido mecânico do helicóptero, 120 decibéis audíveis a 1 quilômetro e o estalo das rajadas ecoando nas paredes rochosas. Ela calcula o primeiro alvo. Sargento líder do grupo direito, 35 anos, 3 anos de serviço em infantaria mecanizada, a 650 metros, ajustando mira PSO-1 para elevação de 5.000 devido ao vento de 14 km/h. Respiração. Inalação de 3 segundos, pausa de 4, expiração lenta. Pressão no gatilho. 1 quilos. Disparo. A bala 7, 60 Zeus 54R viaja em 2 segundos, penetrando o elmo SSH-68 no lado temporal, fragmentos de metal espalhando 0,5 metro. O sargento cai para frente, rolando 3 metros em costa abaixo, corpo parando contra uma pedra solta. Consequência imediata. Os 11 restantes param por 6 segundos, 2 deles expondo-se ao erguer binóculos, distâncias calculadas em 620 metros. Escalada tática inicia às 15h15. O grupo esquerdo adapta. 4 soldados montam uma RPD em bipé improvisado sobre um BTR estacionado a 800 metros, elevando o ângulo de tiro para 10 graus na direção da crista. Erro plausível. O operador, com 22 anos e 6 meses de treinamento, subestima o recoil de 8 joules por disparo, deslocando a mira em 1.000 após a primeira rajada de 20 balas. 9A observa através da mira, ampliando para 4is. O operador recarrega exposto, costas viradas por 7 segundos. Ela move o rifle 2 graus à esquerda. Posicionamento em 10 segundos, apesar da dor no ombro. Agora nível 5 em 10. Disparo. Impacto na nuca. Perfuração da medula em 0,05 segundos. O corpo desabando sobre a arma, silenciando o fogo por 45 segundos. A reação inimiga intensifica a confusão inicial. O Mi-8 desce para 40 metros de altitude. Piloto reportando coordenadas via rádio R-863. Frequência de 20 e 30 MHz. Estimando posição inimiga em erro de 200 metros para o leste.
Dois soldados do grupo direito rastejam 50 metros adiante, usando arbustos de 0,7 metro para cobertura. Mas o solo úmido causa escorregões, reduzindo o progresso em 15%. Relatos contraditórios chegam aos rádios. Um operador ouve eco de tiro de 900 metros oeste, outro de 100 metros norte, criando paranoia em camadas, hesitação de 10 segundos antes de avançar, olhares varrendo sombras vazias. 9A sente a incerteza. Sem rádio próprio há 52 horas, ela infere movimentos por silhuetas, ausência de dados elevando o pulso para 90 batimentos. Às 15h22, a adaptação surge em ondas. 3 UAZ-469 avançam 400 metros pelo centro do vale, velocidade de 30 km/h em terreno irregular, transportando 18 soldados adicionais, total agora 38 no solo e veículos. Eles deployam em formação de cunha, 10 metros entre unidades, com DSHKs montadas varrendo arcos de 90 graus. Erro deles. O veículo líder ignora poças de 0,3 metros de profundidade, atolando por 20 segundos a 550 metros da base da encosta. 9A prioriza. Mira no atirador da DSHK traseira, 28 anos, experiência de 1 ano em escolta de comboios, a 580 metros. Cálculo, desvio de vento 0, 9.000, tempo de voo 1 segundo. Disparo. A bala impacta o ombro direito, fraturando o húmero em 2 pontos, o atirador caindo 5 metros do veículo. Sangramento de 1 litro por minuto sem atendimento imediato. Pressão escala às 15h28. O Mi-8 lança flares de sinalização, iluminando setores de 50 metros quadrados com luz branca de 1,00 candelas. Mas a névoa difunde o brilho, reduzindo a efetividade em 40%. No solo, 15 soldados agora formam uma linha de assalto, avançando 100 metros em 4 minutos, usando fogo supressivo de AK-47s em rajadas de 5 balas. Cadência total de 300 disparos por minuto. Falha humana. Um soldado de 24 anos, recruta com 4 meses de serviço, tropeça em pedra solta, expondo-se por 12 segundos a 500 metros. 9A. Ajusta. Respiração estabilizada em 75 batimentos. Ferrolho ciclando em 3 segundos. Disparo. Impacto no abdômen. Perfuração intestinal. O homem curvando-se em agonia silenciosa à distância, fora de combate por hemorragia interna, estimada em 3 minutos fatais. O inimigo aprende tardiamente. Às 15h35, o comandante de pelotão, tenente de 30 anos com 4 anos em teatro afegão, ordena dispersão em grupos de 5, rádios coordenando saltos de 20 metros a cada 30 segundos. Mas o terreno hostil intervém. Encostas com inclinação de 25 graus causam fadiga, reduzindo velocidade em 25%, e o vento noroeste, agora a 16 km/h, desvia granadas F1 lançadas manualmente, explosões de 60 gramas de TNT detonando 15 metros curtas, fragmentos embedindo em rochas sem vítimas. 9A recua 6 metros para uma nova fenda, arrasto de 15 segundos, camuflagem reajustada com terra úmida cobrindo 80% do perfil. Total de eliminações, 7 em 58 minutos desde o primeiro tiro. Incerteza cresce pela falta de informação. 9 anota disparos esparsos de posições aliadas inexistentes, ecos das falésias multiplicando sons em até 3 direções falsas, confundindo o inimigo que reporta múltiplos atiradores via rádio, elevando pânico em relatos de 2 a 5 hostis estimados. O pelotão comete erro ao concentrar 12 homens em um funil de 100 metros, criando aglomeração vulnerável. Ela mira no operador de rádio central, a 450 metros, equipamento R-105 pendurado no peito. Disparo às 15h40, impacto no peito perfurando o pulmão esquerdo, o homem tossindo sangue por 20 segundos antes de imobilizar. Comunicação fragmenta. Ordens perdidas por 2 minutos, grupos isolados avançando sem coordenação.
Às 15h45, o vale entra em ciclo de escalada contínua. Mais 10 soldados desmontam de BTRs, total 48 no perímetro, adaptando com minas TM-46 de 6 quilos plantadas em 50 metros de raio na base da encosta. Mas o solo rochoso impede enterro completo, detectáveis a 5 metros por vibração. 9A observa. O tenente agora coordena do veículo de comando, a 900 metros, binóculos fixos na crista. Seu isolamento persiste, uma anomalia contra a doutrina soviética de superioridade numérica. 89. 1. Rotina de patrulha solitária explicando sua persistência em 80% de eficiência, apesar da fadiga. O dia escurece, nuvens baixando para 100 metros, temperatura caindo para 5 graus, sombras fundindo-se ao terreno. A caça organiza-se em ondas finais do dia, helicóptero retirando-se a 3 quilômetros para reabastecimento de 20 minutos, deixando o solo para a infantaria. 9A calcula munição restante, 5 cartuchos no pente, 15 na reserva, racionamento para 72 horas projetadas. Pressão aumenta, mas o silêncio dela contrasta o caos audível. Motores parando, botas pisando cascalho a 200 metros abaixo. Às 15h50, a névoa residual desce para 80 metros de altitude no Vale de Kost, reduzindo a visibilidade para 5 km e criando bolsões de umidade que condensam nas rochas. Temperatura agora em 4 graus Celsius com vento noroeste a 17 km por hora. 9A. Ajusta sua posição em uma fenda de 2 metros de largura. O rifle SVD Dragunov, com bipé fixado contra uma protuberância de granito. Mira PSO-1, calibrada para 500 metros iniciais. Munição restante de 4 cartuchos no pente e 14 na reserva após recarga em 6 segundos. O ombro esquerdo latejando em nível 6 de dor, limitando a rotação do torso a 70% da capacidade normal. Sua experiência de 800 horas em operações noturnas em montanha dita o movimento. Arrasto silencioso de 8 metros para o lado. Camuflagem reforçada com musgo úmido cobrindo 85% do contorno corporal. Fadiga elevando o pulso para 92 batimentos por minuto, apesar de respiração controlada em ciclos de 5 segundos de inalação e 7 de expiração. Abaixo, os 48 soldados no perímetro organizam-se em 3 pelotões de 16. O primeiro avança pelo gargalo central a 200 metros da base da encosta. Velocidade de 30 metros por minuto em formação escalonada, usando AK-47s em rajadas curtas de 3 balas para supressão. O segundo cobre o flanco direito com 2 RPDs, montadas em rochas elevadas a 400 metros, cadência de 100 disparos por minuto. O terceiro planta minas TM-46 adicionais em um semicírculo de 80 metros de raio. Mas o solo rochoso expõe 30% das armadilhas à detecção visual. O contraste é palpável. O silêncio absoluto de 9A, imóvel por 10 minutos contra o ruído amplificado do vale, botas esmagando cascalho a 150 metros, rádios R-105 crepitando com ordens fragmentadas em frequência de 35 nmHz, e o eco de tiros reverberando nas falésias em até 4 direções falsas, confundindo distâncias em 50 metros. Ela seleciona o alvo. Operador de rádio do pelotão central. 26 anos, 2 anos de serviço em comunicações de campo a 420 metros, ajustando o equipamento enquanto se agacha atrás de uma rocha de 0,9 metro. Cálculo: desvio de vento de 1.000 à esquerda, tempo de voo da bala estimado em 0,8 segundos, dedos firmes no gatilho, pressão gradual de 2 quilos. Disparo. O recoil de 15 joules pressiona o ombro ferido, enviando uma onda de dor que contrai os músculos por 3 segundos. A bala 7.6054R impacta o ombro direito do operador, fraturando a clavícula e perfurando o pulmão superior. O homem caindo de joelhos com sangramento de 5 litros por minuto. Rádio silenciando por 1 minuto
e 20 segundos. Consequência imediata. O pelotão central hesita por 8 segundos. 2 soldados expondo flancos ao se virar para o caído, distâncias agora em 410 metros. Escalada inicia às 15h55. O pelotão direito adapta a tática dividindo-se em pares de atiradores com binóculos 620, avançando 60 metros em saltos de 15 segundos, mas erro plausível surge. Um par de 23 e 29 anos, com 8 e 18 meses de experiência, ignora o microterreno, uma poça de 0,4 metro profundidade causando tropeço, expondo o mais jovem por 10 segundos a 380 metros. 9A respira, inalação de 4 segundos, pausa de 5, expiração. Posicionamento ajustado em 4 segundos, mira realinhada. Disparo. Impacto na coxa esquerda, artéria femoral rompida. O soldado desabando com hemorragia estimada em 2 minutos fatais, sem grito audível a 380 metros. O parceiro recua 20 metros, reportando via rádio secundário uma posição inimiga errada em 150 metros para o sul, alimentando confusão. A reação inimiga mistura confusão com adaptação lenta. Às 16h00, o tenente-comandante ordena fogo de artilharia leve. 2 morteiros 82 PM-37, calibre 82 mm, posicionados a 200 metros no fundo do vale, lançando 5 projéteis HE de 3 quilos cada. Alcance de 800 metros, mas o vento desvia 20% das trajetórias em 10 metros. Explosões detonando 50 metros abaixo da crista. Fragmentos de 50 gramas embedindo em rochas sem impacto direto. Relatos contraditórios proliferam. Um pelotão ouve ecos de 300 metros leste, outro de 500 metros oeste, criando paranoia, hesitação de 12 segundos em avanços, olhares fixos em sombras alongadas pelo sol poente a 15 graus no horizonte. 9A. Sente a incerteza crescer pela ausência de dados. Sem contato às 57 horas, ela infere números inimigos por silhuetas, pulso subindo para 95 batimentos, suor frio misturando-se à umidade do ar. Às 16h05, a evolução do conflito acelera. Mais 12 soldados desmontam de 3 BTR-60. Total agora 60 no perímetro, formando uma onda de assalto coordenada. 20 avançam pelo centro em linha de 100 metros. 20 cobrem flancos com DSHKs de 12, 7 mm em veículos a 600 metros. Cadência de 550 disparos por minuto. 20 preparam minas antitanque adicionais, mas fadiga humana intervém. Um soldado de 21 anos, recruta com 3 meses de serviço, planta uma TM-46 de forma superficial, detonando acidentalmente ao pisar, ferindo 2 companheiros com fragmentos em pernas, removendo-os por 5 minutos. 9A move-se 7 metros à esquerda, arrasto de 14 segundos, apesar da dor no ombro agora em nível 7. Nova fenda de 1 metro, oferecendo ângulo de 20 graus sobre o centro. Cálculo para o líder da linha central, cabo de 31 anos com 5 anos em infantaria, a 350 metros, vento de 3.000, elevação de 8.000 na mira. Disparo. A bala penetra o peito, colapsando o pulmão em 0,1 segundos, o cabo caindo para trás, rolando 2 metros, interrompendo o avanço por 15 segundos. Pressão aumenta às 16h12. O fogo de DSHK intensifica. Balas de 12, 7 mm traçantes, iluminando arcos de 120 graus, impactando 30 metros à direita de 9A, ricochetes voando 4 metros com velocidade residual de 300 metros por segundo. Erro inimigo. Operadores com 1 a 2 anos de experiência subestimam o recoil cumulativo de 25 kg por rajada, deslocando mira em 2.000 após 50 disparos, criando janelas de 8 segundos sem cobertura. Ela prioriza, mira no operador esquerdo da DSHK, 27 anos, a 620 metros no UAZ-469. Respiração estabilizada em 88 batimentos. Disparo. Impacto no braço direito. Amputação parcial acima do cotovelo. O veículo desviando 10 metros, silenciando a arma por 40 segundos. Total de eliminações: 11 em 1 hora.
e 35 minutos desde o primeiro tiro. O inimigo adapta tardiamente às 16, 18. O tenente divide forças em 4 grupos de 15, rádios coordenando via rede expandida de 7 quilômetros, avançando em ondas de 50 metros a cada 45 segundos, usando granadas RGD-5 lançadas a 30 metros para supressão. Mas o terreno hostil contraria. Inclinação de 28 graus nas encostas causa escorregões em 15% dos avanços, e a névoa reduz visibilidade para binóculos em 30%. Relatos de fantasmas multiplicando-se. Um grupo reporta tiro de 200 metros sul, outro ignora por eco falso. 9A recua 5 metros para a profundidade de 2 metros na fenda. Munição agora 3 no pente e 13 na reserva. Racionamento projetado para 60 horas. Seu silêncio persiste. Nenhuma ação além do essencial, definida por 2. 0 horas de prática em isolamento, uma anomalia contra 60. Em doutrina soviética. Às 16h25, o ciclo de caça intensifica. Um BTR-60 avança 300 metros pelo flanco direito. Velocidade de 25 km/h em cascalho úmido, transportando 10 soldados com RPG-7s, calibre 40mm, alcance de 500 metros, mas o veículo atola em poça de 0,5 metro por 25 segundos, a 280 metros da base. 9A observa. O artilheiro principal, 24 anos com 6 meses de treinamento, expõe-se ao erguer o lançador. Cálculo. Desvio de 1000, tempo de 0,6 segundos. Disparo. Impacto na mandíbula, fratura múltipla e hemorragia interna. O homem caindo do veículo, RPG caindo inerte. Os outros desmontam em pânico, 7 segundos de desordem. 2 feridos por queda em pedras soltas. Incerteza alimenta o medo. 9A nota disparos aleatórios de pelotões isolados, ecos criando ilusão de reforços inimigos a 400 metros. Mas a ausência de confirmação eleva sua paranoia em camadas sutis. Pulso em 98 batimentos, visão periférica varrendo névoa por movimentos fantasmas. O pelotão central comete erro ao aglomerar 18 homens em funil de 80 metros, vulnerável a tiro único. Ela mira no subcomandante, tenente substituto de 29 anos, a 320 metros. Disparo às 16h30. Impacto no pescoço, seção da carótida, colapso em 4 segundos. Comunicação falha novamente. Ordens perdidas por 3 minutos, grupos avançando sem sincronia, total de eliminações subindo para 13. Às 16h35, o sol poente some atrás das nuvens, mergulhando o vale em crepúsculo com luminosidade de 200 lux, temperatura caindo para 2 graus, vento a 18 km/h, carregando umidade que embaça miras em 10% sem limpeza. Mais 8 soldados juntam-se. Total 68, adaptando com lanternas IR de baixa intensidade para noitadas. Mas falha humana. Um de 20 anos, inexperiente, acende visível por erro, expondo posição a 450 metros. 9A, ajusta, pausa de 6 segundos na respiração, dor no ombro em 8 de 10. Disparo, impacto no peito, eliminação. Pressão contínua, ondas de assalto pausando por 2 minutos. O vale ecoando silêncio interrompido por gemidos distantes e motores distantes a 1 quilômetro. Seu isolamento estatístico persiste. Simplicidade contra máquina, rotina contra caos, com o dia terminando em tensão não resolvida. Às 16h45 do dia 12 de setembro de 1979, no Vale de Khost, província de Paktia, Afeganistão Oriental, o crepúsculo mergulha o terreno em 150 lux de luminosidade, com nuvens densas bloqueando a lua crescente, temperatura em 1 grau Celsius e um vento noroeste a 19 km por hora, carregando névoa, que reduz a visibilidade para 800 metros. O solo das encostas, agora escorregadio, com o orvalho condensado em pedras soltas de 0, 2 a 0, 5 metros de diâmetro, forma armadilhas naturais em inclinações de 30 graus. 9A reposiciona-se em uma fenda de 1,
5 metros de profundidade. O rifle SVD Dragunov, com bipé cravado em terra úmida. Mira PSO-1 ajustada para visão noturna improvisada, com foco em silhuetas a 300 metros. Munição de 2 cartuchos no pente e 12 na reserva após ciclo de recarga em 7 segundos. O ombro esquerdo inchado elevando a dor para nível 8 em 10, restringindo o levantamento do rifle a 60% da amplitude normal. Sua experiência de 0 horas em vigilância crepuscular em montanha guia o movimento. Arrasto de 9 metros para o flanco esquerdo. Camuflagem com folhas úmidas e terra cobrindo 90% do perfil. Fadiga crônica, elevando o pulso para 100 batimentos por minuto. Hidratação em 60% após consumo de 150 medicantil. Abaixo, os 68 soldados dividem-se em 5 grupos de 13 a 14. 3 avançam pelo centro e flancos em ondas de 40 metros a cada 50 segundos, usando lanternas IR de 5 watts para detecção térmica limitada a 200 metros. 2 cobrem com DSHKs em BTR-60 estacionados a 500 metros, cadência reduzida para 400 disparos por minuto devido à munição racionada em 150 cartuchos por arma. O contraste emerge no escuro. O silêncio de 9A, corpo fundido à rocha por 12 minutos, contra o caos auditivo do vale. Botas rangendo cascalho a 120 metros. Rádios R-105 emitindo estática em 38 MHz, com ordens entrecortadas. E ecos de granadas RGD-5 detonando 20 metros curtas nas falésias. Fragmentos de 40 gramas ricocheteando sem alvos. Ela calcula o primeiro alvo noturno. Atirador de DSHK no BTR Central, 29 anos, 2 anos em artilharia de apoio. Silhueta destacada pela lanterna IR a 480 metros. Respiração. Inalação de 5 segundos, pausa de 6, expiração controlada. Pressão no gatilho, 2, 3 quilos. Disparo. O recoil agrava o ombro, dor irradiando por 4 segundos. A bala viagem 0, 9 segundos, impactando o pescoço exposto. Seção da jugular. O homem desabando sobre a arma, silenciando o fogo por 55 segundos e expondo o veículo por 10 metros. Escalada noturna inicia às 16h50. Um grupo de 14 adapta a tática, usando cães de rastreio treinados para 300 metros em terreno rochoso. Mas erro plausível ocorre. Os animais com 18 meses de condicionamento reagem ao vento úmido, desviando odores em 30%, latindo falsamente a 150 metros leste e atrasando o avanço em 20 segundos. 9A observa através da mira, ampliando para 3x em baixa luz. O condutor do cão líder, 25 anos com 1 ano em patrulhas fronteiriças, expõe o flanco ao puxar a coleira. Ela ajusta posicionamento em 5 segundos. Vento calculado em 4.000 de desvio. Disparo. Impacto na axila esquerda. Perfuração arterial. O condutor caindo de joelhos com hemorragia de 2 litros por minuto. O cão fugindo 15 metros descontrolado. Consequência. O grupo hesita por 9 segundos. 2 soldados tropeçando em pedras soltas no escuro, reduzindo coesão em 15%. A reação inimiga mescla confusão com adaptação fragmentada. Às 16h55, o tenente-comandante ativa sinalizadores de mão, liberando 8 unidades de 500 candelas cada, iluminando setores de 40 metros quadrados por 30 segundos, mas a névoa difunde a luz em 50%, criando sombras irregulares que mascaram movimentos. Relatos contraditórios inundam os rádios. Um grupo detecta calor residual a 250 metros norte, via IR portátil. Outro ignora por interferência de rochas frias, gerando paranoia. Pausas de 15 segundos em saltos, olhares varrendo névoa por silhuetas inexistentes. 9A sente a incerteza pela falta de dados. Sem sinal, às 62 horas, ela infere posições por sons amortecidos. Pulso em 102 batimentos. Visão noturna treinada em 600 horas de simulação, revelando apenas contornos vagos a 200 metros.
Às 17h00, a evolução acelera para a caça noturna. Mais 10 soldados desmontam de UAZ-469. Total 78 no perímetro, formando rede de busca com intervalos de 20 metros. Lanternas IR sincronizadas em pulso de 2 segundos a cada 10. Mas fadiga humana intervém. Um soldado de 22 anos, com 5 meses de serviço, esquece de recarregar a bateria IR, acendendo lanterna branca visível a 400 metros por 8 segundos. 9A prioriza. Nova fenda a 6 metros de distância. Arrasto de 16 segundos apesar da dor no ombro em nível 9. Torso rígido, limitando mira a 50 graus. Cálculo para o exposto. Desvio de 5.000. Tempo de voo 0, 7 segundos. Disparo. Impacto no peito, colapso pulmonar. O homem caindo inerte. Lanterna rolando 2 metros e iluminando 2 companheiros por 5 segundos adicionais. Pressão, escala. Os outros recuam 25 metros, mas o erro propaga. Grupo central aglomerando-se em funil de 60 metros a 180 metros da base. O inimigo aprende com atraso às 17h05. O tenente ordena dispersão em pares com RPG-7s carregados. Calibre 80 mm para variantes antitanque. Alcance efetivo de 300 metros no escuro. Lançando 4 projéteis em arcos de 45 graus para supressão da crista. Explosões de 400 gramas de TNT detonam 40 metros abaixo, ondas de choque de 120 decibéis ecoando nas falésias, fragmentos embedindo em rochas a 20 metros de 9A sem ferimentos diretos. Erro deles. O lançador líder, 33 anos com 4 anos em assaltos urbanos, subestima o recoil de 15 quilos, deslocando o equilíbrio em terreno inclinado de 32 graus, expondo-se por 11 segundos a 220 metros durante recarga. 9A respira. Ciclos de 6 segundos inalação, 8 expiração. Pulso em 105. Disparo. A bala perfura o elmo na orelha, trauma craniano imediato. O lançador caindo de costas. RPG detonando prematuramente 5 metros adiante, ferindo um companheiro com estilhaços em perna, removendo-o por hemorragia de 1 litro por minuto. Às 17h12, o ciclo de pressão contínua intensifica. 2 BTR-60 avançam 250 metros pelo flanco esquerdo, velocidade de 20 km/h em cascalho escorregadio, transportando 16 soldados com metralhadoras PK de 7,60 mm, cadência de 650 disparos por minuto em rajadas curtas, mas o veículo da frente atola em fenda de 6 metros por 30 segundos a 160 metros. 9A move-se 4 metros para ângulo melhor. Dor no ombro, forçando o uso da mão direita exclusiva. Recarga em 8 segundos. Mira no artilheiro exposto no BTR atolado. 26 anos com 5 anos de serviço, a 170 metros. Cálculo, vento mínimo de 5.000 no curto alcance. Disparo. Impacto no ombro, fratura e perda de controle da PK. A arma girando incontrolada por 12 segundos. Balas traçantes desviando 15 metros para o lado. Total de eliminações, 17 em 2 horas e 35 minutos desde o primeiro tiro. Adaptação inimiga surge às 17h18. Grupos de 10 agora usam minas antipessoal PMN-2 de 2 kg plantadas em trilhas de 100 metros, detectáveis a 3 metros por vibração. Mas o orvalho úmido ativa 10% prematuramente, detonando sob um soldado de 19 anos inexperiente, amputação de pé e remoção por 4 minutos. Relatos de armadilhas fantasmas fragmentam comunicações, rádios reportando 3-7 hostis em direções conflitantes, elevando pânico com hesitações de 18 segundos. 9A nota a paranoia pela ausência. Ecos de explosões multiplicam-se em 5 direções falsas, sua posição inferida apenas por silhuetas. Munição racionada para 48 horas projetadas. Rotina de 3. 00 horas em sobrevivência isolada, mantendo eficiência em 70% apesar da exaustão.
Às 17h25, a caça organiza-se em fase final do crepúsculo. Um pelotão de 20 avança pelo centro com escudos improvisados de chapas de metal de 5 milímetros de espessura de veículos, cobrindo 80 metros em 3 minutos. Mas o peso de 15 quilos por escudo reduz velocidade em 25% na inclinação, causando fadiga muscular em 40% dos portadores. 9 recua 7 metros para profundidade de 5 metros, camuflagem intacta. Mira no portador líder, 30 anos com 3 anos em engenharia de combate a 140 metros, silhueta destacada pelo escudo refletindo sinalizador residual. Disparo. A bala penetra a chapa em ângulo de 25 graus, impactando o tórax. Perfuração cardíaca. O escudo caindo e expondo 3 atrás por 7 segundos. Eles param, 2 escorregando em orvalho, quedas de 2 metros em pedras, causando contusões sem fatalidade imediata. Incerteza permeia a noite incipiente. 9A sente movimentos fantasmas na névoa, pulso em 108 batimentos, ausência de rádio a 65 horas, forçando cálculos baseados em sons. Botas a 100 metros, mas ecos distorcendo em 40 metros. O inimigo comete erro ao concentrar 15 em semicírculo de 50 metros a 120 metros. Vulnerável. Ela ajusta. Pausa de 7 segundos na respiração. Disparo no operador de rádio exposto a 130 metros. Impacto no abdômen. Hemorragia interna de 5 litros por minuto. Comunicação falha por 4 minutos. Ordens perdidas. Grupos isolados pausando avanços. Total sobe para 18 eliminações. Às 17h35. A luminosidade cai para 50 lux. Temperatura em 0 graus. Vento a 20 km/h congelando suor em crostas na pele de 9A. Mais 6 soldados juntam-se, total 84, adaptando com buscas em pares a 50 metros de intervalo. Mas falha. Um par de 24 e 28 anos tropeça em mina superficial. Detonação ferindo ambos em pernas. Remoção por 6 minutos. Pressão persiste. Ondas pausando por 3 minutos. O vale em silêncio pontuado por gemidos e estática. Seu isolamento uma estatística contra 84. 1. Rotina contra a máquina noturna, com a escuridão ampliando o vazio de dados e a tensão inabalável. Às 17h45 do dia 12 de setembro de 1979, no Vale de Khost, província de Paktia, Afeganistão Oriental, a escuridão total envolve o terreno com 20 lux de luminosidade residual. Nuvens espessas, eliminando qualquer luz estelar. Temperatura em 1 grau Celsius e vento noroeste a 21 km por hora, congelando o orvalho em gelo fino de 1 milímetro nas rochas, tornando o solo das encostas uma superfície escorregadia, com coeficiente de fricção reduzido em 40%. 9A consolida sua posição em uma fenda de 2 metros de profundidade, o rifle SVD Dragunov, apoiado em uma saliência de granito irregular. Bipé ajustado para inclinação de 35 graus. Mira PSO-1, focada em silhuetas a 250 metros com ampliação de 8 em condições de baixa luz, munição de 1 cartucho no pente e 11 na reserva após verificação manual em 9 segundos. O ombro esquerdo rígido em nível 9 de dor, limitando o recuo absorvido a 50% da capacidade normal e forçando suporte com o joelho direito. Sua experiência de 200 horas em emboscadas noturnas em altitude dita a rotina, imobilidade por 15 minutos, respiração em ciclos de 7 segundos de inalação e 9 de expiração para manter o pulso em 110 batimentos por minuto, hidratação em 55% após último gole de 100 ml, fadiga acumulando tremores finos de 0,5 milímetros no dedo indicador. Abaixo, os 84 soldados reorganizam em 6 grupos de 14, 3 avançando pelo centro em intervalos de 30 metros com lanternas IR de 3 watts, pulsando a cada 8 segundos para detecção térmica até 150 metros. 2 flanqueiam com PKMs de 63 mm montadas em UAZ 469 a 400 metros,
cadência de 500 disparos por minuto em bursts de 10 balas. Um cobre à retaguarda plantando minas PMN-2 adicionais em 120 metros de raio. Mas o gelo fino ativa 15% das armadilhas prematuramente, detonando sob um soldado de 23 anos com 7 meses de serviço, amputação parcial do pé e remoção por hemorragia de 2 litros por minuto. O contraste se aprofunda na noite. O silêncio de 9A, fundida à rocha com camuflagem de gelo e terra cobrindo 95% do perfil, contra o caos sensorial do vale, rangidos de botas em cascalho congelado a 90 metros, estática de rádios R105 em 40 MHz com coordenadas erradas em 80 metros e ecos de rajadas reverberando nas falésias em 6 direções falsas, distorcendo distâncias em 60 metros. Ela seleciona o alvo. Condutor de UAZ no flanco direito, 31 anos com 3 anos em logística de comboio, silhueta destacada pelo brilho IR residual a 380 metros. Cálculo: desvio de vento de 6.000 à esquerda, tempo de voo da bala em 8 segundos. Dedos no gatilho, pressão de 4 quilos. Disparo. O recoil de 15 joules comprime o ombro, dor explodindo em nível 10 por 5 segundos, forçando contração muscular involuntária. A bala 7, 6254R, impacta o pescoço exposto. Seção da traqueia. O condutor desabando sobre o volante, o veículo desviando 12 metros e colidindo com uma rocha de 1 metro, expondo 3 soldados por 14 segundos. Escalada noturna avança às 17h50. O grupo central adapta, dividindo-se em trios com binóculos noturnos, NSP-2 de 3 RIS ampliação, avançando 50 metros em saltos de 20 segundos, mas erro plausível emerge. Um trio de 20, 25 e 28 anos, com experiência variando de 2 a 12 meses, subestima o gelo nas encostas de 33 graus, o mais jovem escorregando 4 metros e expondo o flanco a 200 metros. 9A estabiliza, inalação de 6 segundos, pausa de 7, expiração. Posicionamento mantido apesar da dor paralisante no ombro, mira realinhada em 3 segundos. Disparo. Impacto na clavícula do caído, fratura e perfuração pulmonar. O soldado rolando mais 2 metros com hemorragia interna de 8 litros por minuto, imobilizando o trio por 11 segundos. Consequência, os outros recuam 15 metros, reportando via rádio uma posição inimiga deslocada 100 metros para o norte, intensificando confusão em relatos contraditórios. Um grupo ouve tiro de 150 metros sul, outro de 250 metros oeste, a pausas de 16 segundos, multiplicando a paranoia. A reação inimiga transita de confusão para a adaptação forçada às 17h55. O tenente-comandante ativa 2 sinalizadores adicionais de 600 candelas, iluminando 50 metros quadrados por 40 segundos, mas o vento dispersa a fumaça em 60%, criando bolsões de sombra que engolem silhuetas. No solo, 20 soldados formam uma linha de fogo supressivo com AK-47s em rajadas de 4 balas, cadência total de 250 disparos por minuto, mas munição racionada em 100 cartuchos por homem reduz duração para 25 segundos por onda. Relatos fragmentados proliferam. Detecções IR falsas por calor de rochas resfriadas, elevando estimativas de hostis para 5-8, com hesitações de 20 segundos em cada salto, olhares fixos em névoa por movimentos ilusórios. 9A. Percebe a incerteza pela ausência de confirmação. Sem rádio, às 67 horas, ela calcula movimentos por ecos amortecidos, pulso em 112 batimentos, visão periférica treinada em 700 horas de simulação, captando apenas contornos a 100 metros, suor congelando em crostas que racham com o tremor. Às 18h00, a evolução do conflito entra em fase de pressão noturna sustentada. Os últimos 5 soldados dos veículos de retaguarda juntam-se, total 89 no perímetro, organizando uma rede de busca em quadrados de 40 metros, com RPG-7Is carregados para variantes antiaéreas de 70 centímetros,
Alcance de 400 metros no escuro, lançando 3 projéteis em arcos de 50 graus para cobrir a crista. Explosões de 300 gramas de TNT detonam 30 metros abaixo. Ondas de choque de 115 decibéis reverberando. Fragmentos de 45 gramas ricocheteando a 15 metros de 9A sem impacto direto. Mas poeira levantada reduz visibilidade em 20% por 2 minutos. Falha humana intervém. O lançador de 27 anos, com 2 anos em suporte de fogo, tropeça em gelo, expondo-se por 13 segundos a 180 metros durante ajuste do míssil. 9A força o movimento. Arrasto de 3 metros, apesar da paralisia no ombro, usando apenas o braço direito para reposicionar o rifle em 10 segundos. Cálculo, vento de 17.000, elevação de 2.000 na mira. Disparo. A bala penetra o braço elevado, rompimento da artéria braquial. O lançador caindo com hemorragia de 2 litros por minuto. O RPG detonando incontrolado 8 metros adiante, ferindo 2 companheiros com estilhaços em braços e torso, removendo-os por 7 minutos sem fatalidade imediata. Pressão contínua às 18h05. 3 grupos de 15 avançam pelo gargalo central a 150 metros da base. Velocidade de 20 metros por minuto em formação dispersa, usando minas TM-46 antitanque plantadas em 60 metros de raio. Mas o solo congelado impede fixação, deslocando 25% das armadilhas em 5 metros com vibrações. Erro deles. Um grupo aglomera-se em funil de 40 metros a 120 metros, vulnerável no escuro. 9A prioriza o operador de rádio central. 24 anos com 8 meses em comunicações. Silhueta por lanterna IR piscando a 140 metros. Respiração. Ciclos de 7 segundos inalação, 10 expiração. Pulso em 115. Disparo. Impacto no peito. Perfuração cardíaca em 0,08 segundos, o rádio caindo inerte, comunicação fragmentando por 5 minutos, ordens perdidas, elevando o isolamento de subgrupos em 20%. Total de eliminações, 20 em 3 horas e 28 minutos desde o primeiro tiro. O inimigo adapta com lentidão às 18h12. O tenente ordena rotação de turnos para fadiga. Grupos de 10, revezando buscas a 30 metros de intervalo com cães adicionais. Mas os animais reagem ao frio extremo, congelando narizes em 10%, latindo falsamente a 100 metros leste e atrasando ondas em 25 segundos. Relatos de atirador solitário circulam via rádio secundário, mas direções conflitantes, 120 metros noroeste versus 160 metros sudeste, alimentam paranoia, pausas de 22 segundos, com disparos aleatórios em sombras vazias. Munição desperdiçada em 50 cartuchos por incidente. 9A sente o vazio de dados. Ecos multiplicam tiros em 7 direções. Sua posição inferida apenas por silhuetas vagas. Munição agora 0 no pente e 10 na reserva após recarga silenciosa em 11 segundos. Rotina de 2. 500 horas em noites afegãs, mantendo precisão em 65%, apesar da exaustão que entorpece os membros. Às 18h20, a caça noturna atinge pico de intensidade. 2 BTR-60 posicionam-se a 300 metros, holofotes de 500 watts, varrendo arcos de 100 graus a cada 15 segundos. Mas a névoa reflete luz em 70%, cegando próprios atiradores em flashes de 5 segundos. Um pelotão de 18 avança 80 metros em 4 minutos, usando escudos de metal reforçados de 6 milímetros, peso de 18 quilos reduzindo mobilidade em 30%, na inclinação de 34 graus. 9A recua 4 metros para nova saliência, dor no ombro irradiando para o pescoço, limitando rotação a 40 graus. Mira no portador líder do escudo, 34 anos com 5 anos em assaltos, a 110 metros, contorno nítido pelo holofote. Cálculo, desvio mínimo de 0,3.000 no curto alcance, disparo. A bala perfura o escudo em ângulo de 20 graus, impactando o abdômen. Hemorragia intestinal de 2 litros por minuto.
o escudo tombando e expondo 4 atrás por 9 segundos, 2 escorregando em gelo por 3 metros com contusões. Incerteza noturna cresce às 18. 28. 9A nota disparos de pelotões isolados, ecos criando ilusão de 10 hostis dispersos, mas falta de rádio a 70 horas, força inferências por sons, botas a 80 metros, mas distorções em 50 metros elevam pulso para 118 batimentos, visão noturna fatigada perdendo foco em 15%. O inimigo erra ao concentrar 12 em semicírculo de 30 metros a 90 metros. Ela ajusta, pausa de 8 segundos na respiração, disparo no suboficial exposto a 95 metros, impacto na têmpora, trauma cerebral imediato. Total sobe para 21 eliminações. Às 18h35, temperatura em 2 graus, vento a 22 km/h, congelando munição em 5% de rigidez, mais buscas em pares a 40 metros, mas um par detona mina residual, ferindo em pernas e pausando onda por 8 minutos. Pressão persiste em ciclos. O vale em estática gelada, pontuada por gemidos a 200 metros. Seu isolamento contra 89. Uma persistência estatística, rotina contra a escuridão organizada, com a noite estendendo o vazio factual e a tensão ininterrupta até o amanhecer distante. Às 05h30 do dia 13 de setembro de 1979, no Vale de Khost, província de Paktia, Afeganistão Oriental, o amanhecer cinzento irrompe com 400 lux de luminosidade difusa através de nuvens baixas, temperatura em 0 graus Celsius e um vento noroeste a 23 km por hora, carregando geada fina de 0,2 milímetro nas rochas, endurecendo o solo das encostas em uma crosta com fricção 35% menor que o dia anterior. 9A emerge de 10 horas de imobilidade em uma fenda de 2 metros de profundidade, o rifle SVD Dragunov com bipé congelado parcialmente, exigindo 12 segundos de descongelamento manual com respiração aquecida, mira PSO-1 realinhada para 400 metros em luz fraca, munição de 0 cartuchos no pente e 9 na reserva após racionamento noturno, o ombro esquerdo paralisado em nível 10 de dor, forçando o uso exclusivo do braço direito com suporte de rocha para estabilidade, tremores de fadiga reduzindo precisão em 20%, sua experiência de 500 horas em turnos de 24 horas, em altitude guia a rotina. Verificação de posição em 15 segundos, hidratação em 50% após 80 ml de água derretida de neve compactada, pulso estabilizado em 105 batimentos por minuto, apesar de 90 horas sem sono contínuo. Abaixo, os 89 soldados reduzidos a 68 efetivos após 21 eliminações e 5 feridos evacuados durante a noite por UAZ 469 a 2 quilômetros. Reorganizam em 4 pelotões de 17. 2 avançam pelo centro em ondas de 50 metros a cada 60 segundos com lanternas IRDs ligadas para evitar detecção, usando binóculos NSP-2 para silhuetas a 100 metros. Um flanqueia à esquerda com 2 PKMs em BTR-60 a 350 metros. Cadência de 450 disparos por minuto em bursts de 8 balas. O quarto planta minas PMN-2 em 150 metros de raio na base da encosta. Mas o gelo desloca 20% das armadilhas em 4 metros. Contraste na aurora, o silêncio de 9A, corpo coberto por geada em camuflagem 98% integrada, contra o ruído inicial do vale, botas quebrando crostas a 70 metros, rádios R-105 crepitando em 42 MHz, com relatórios de posição inimiga confirmada em crista noroeste, estimada solitária, e ecos de comandos reverberando em 8 direções falsas, distorcendo distâncias em 70 metros. Ela calcula o alvo, oficial de pelotão central, 36 anos com 6 anos em operações afegãs, coordenando via rádio a 320 metros, silhueta nítida pela luz crescente. Respiração, inalação de 8 segundos, pausa de 9, expiração. Pressão no gatilho, 5 quilos, braço direito tenso, compensando o esquerdo imóvel. Disparo. O recoil de 15 joules vibra através do corpo.
Dor no ombro irradiando para o tórax por 6 segundos. A bala viaja em 0,7 segundos, impactando o elmo na nuca, trauma medular imediato, o oficial caindo para frente sobre o rádio, silenciando comunicações por 3 minutos e expondo 4 soldados por 12 segundos. Escalada diurna inicia a 05:35. O pelotão esquerdo adapta, dividindo-se em quartetos com RPG-7s de 40 metros antitanque, avançando 40 metros em saltos de 25 segundos, mas erro surge. Um quarteto de 21 a 30 anos, experiência média de 1 ano, ignora geada nas rochas de 35 graus de inclinação, o mais inexperiente escorregando 5 metros e expondo o flanco a 280 metros. 9A força a mira com joelho, apoiando o cano, pulso em 108 batimentos. Disparo. Impacto na perna exposta, fratura fêmur e hemorragia de 1,5 litro por minuto, o soldado rolando 3 metros imobilizado, quarteto recuando 20 metros com hesitação de 10 segundos. Consequência, o BTR adjacente acelera 15 metros para a cobertura, mas o terreno congelado causa derrapagem de 8 metros, expondo o artilheiro de PKM a 300 metros. Reação inimiga às 05:40. Reconhecimento formal, consolida via rádio de comando. Tenente substituto de 32 anos reportando. Atirador único confirmado. 21 baixas em 15 horas. Violando doutrina de superioridade 4-1 em terreno montanhoso. Ordenando cerco coordenado com artilharia de morteiros. 82 PM 37A1. 500 metros, lançando 6 projéteis, HE de 3 quilos em salva de 90 segundos. Alcance ajustado para 600 metros, mas vento desvia 25% em 12 metros. Explosões detonando 40 metros abaixo da fenda. Fragmentos de 55 gramas embedindo em rochas a 18 metros sem ferimentos diretos a 9A. Relatos contraditórios persistem. Um pelotão detecta eco de tiro a 200 metros sudeste, outro a 250 metros norte, criando paranoia com pausas de 18 segundos, olhares varrendo geada por silhuetas vazias. 9A infere pela ausência de dados, sem sinal há 75 horas. Russo subindo para 110, visão periférica captando movimentos a 150 metros através de névoa matinal. A 05:45, evolução para caça organizada. 40 soldados formam perímetro de 200 metros com intervalos de 5 metros, usando sinalizadores IR para guiar avanço, mas fadiga de noite reduz coesão em 15%. Um soldado de 22 anos, com 4 meses de serviço tropeçando em gelo e expondo-se a 240 metros. Monvia reposiciona 2 metros à direita em 13 segundos, braço direito latejando de overuse. Disparo. Impacto no peito, colapso pulmonar em 0,1 segundos. O homem caindo inerte, interrompendo linha por 14 segundos. Pressão aumenta. Morteiros disparam segunda salva de 4 projéteis. Mas erro de cálculo eleva ângulo em 3 graus, detonando 25 metros acima da crista. Ricochetes voando 6 metros com velocidade de 200 metros por segundo, um fragmento raspando 2 metros de 9A sem penetração, elevando o pulso para 113. Adaptação inimiga a 05:52. Pelotões dividem em unidades de 8 com cães de rastreio, avançando 60 metros em 3 minutos, mas frio congela rastros em 20%, cães latindo falsamente a 120 metros leste, atrasando por 22 segundos. 9A mira no condutor exposto, 28 anos com 5 anos em patrulhas a 220 metros. Disparo. Impacto na axila, perfuração arterial, hemorragia fatal em 90 segundos. Total de eliminações, 23 em 15 horas e 15 minutos. O tenente ordena helicóptero Mi-24 para supressão, rotor de 17 metros elevando-se a 4 quilômetros, tempo de chegada 5 minutos, mas 9A prioriza solo. Outro tropeço em gelo expõe atirador de RPG a 190 metros. Disparo.
Impacto no braço, amputação funcional, lançador caindo inerte. A 0600, pressão noturna diurna sustenta. E Mi-24 chega, pairando a 300 metros com canhões de 12, 7 mm varrendo arcos de 80 graus, cadência de 600 disparos por minuto, mas névoa reduz precisão em 30%, balas impactando 20 metros à esquerda. 9A recua 5 metros em fenda adjacente, arrasto de 18 segundos com braço único. O vale transforma-se em zona de eliminação organizada. 30 soldados avançam em cunha de 100 metros, mas a aglomeração em funil de 50 metros a 150 metros cria vulnerabilidade. Disparo no líder. 29 anos, impacto no pescoço, seção carótida. Grupo hesita 16 segundos. 2 caem em gelo por 4 metros com contusões. Incerteza cresce. Ecos de rotor multiplicam em 9 direções. 9 a 100 dados a 78 horas. Infere por vibrações, pulso em 116. Adaptação. RPGs lançados em salva de 5, explosões de 400 gramas detonando 35 metros abaixo, mas recoil desestabiliza em 25 quilos por tiro. Erro. Lançador de 25 anos expõe-se a 160 metros. Disparo. Impacto abdominal. Hemorragia interna fatal em 2 minutos. Total. 25. Dia 13, avança em ciclos. Às 12h00. Sol fraco eleva a temperatura a 5 graus, derretendo geada em poças escorregadias, reduzindo velocidade inimiga em 25%. 9A consome 60 milhas de água, munição a 6 cartuchos reserva. Eliminações sobem para 32 até 18:00, com falhas humanas. Tropeços em 12 casos, minas prematuras em 4. Comunicação perdida em 3 ondas. Noite cai às 19:00. Visibilidade 30 lux. Vento 25 km. H. 9A imobiliza por 20 minutos. Elimina 7 mais em silhuetas, total 39. E Mi-24 retirando por combustível após 2 horas de voo, falhando em localização precisa por erro de 150 metros. Dia 14 de setembro, amanhecer às 05:45, 2 graus, geada mais espessa de 0, 3 mm, 9A com pulso 120, ombro inutilizável. Precisão em 55%. Inimigo, agora 50 efetivos após evacuações, reconhece formalmente via rádio central. Anomalia tática. Sniper isolada desafia doutrina com ratio 51. Ordenar eliminação prioritária com infantaria reforçada. 2 companhias de 40 chegam a 3 km, total 90, mas 9A inicia a 06. 10 com disparo em oficial de reforço a 400 metros, eliminando 5 em primeira hora. Escalada. Morteiros em salvas de 8, mas desvios em 15 metros. Helicópteros Mi-8 pairam a 200 metros, metralhadoras varrendo, mas 9A move 10 metros em 25 segundos, eliminando artilheiro exposto. Até meio-dia, 45 eliminações totais. Pressão com minas em 200 metros, mas terreno ativa 18% prematuras, ferindo 6 próprios. Tarde, 14:00. Temperatura 4 graus. Chuva fina retoma. Visibilidade 1 km. 9A raciona munição a 3 cartuchos. Hidratação 40%. Fadiga causando alucinações auditivas de ecos. Inimigo adapta com buscas em grades de 20 metros, cães em 4 pelotões, mas frio reduz eficácia em 35%, latidos falsos em 15 incidentes. Eliminações, 52 até 18:00, erro em aglomerações, 8 baixas em funis de 40 metros. Noite, escuridão, 15 lux, 9A, elimina 9 mais em contornos, total 61. Mi-24 bombardeia com roquetes S-5 de 57 mm, 12 lançados, mas 40% desviam em 20 metros pelo vento. Dia 15 de setembro, 05:20, 3 graus, vento 27 km/h. 9A com pulso 125, visão borrada em 20%, munição 1 reserva. Inimigo, 28 efetivos, tenta a eliminação total. Cerco com 80 homens restantes de reforços, artilharia pesada 120 mm a 2 km, lançando 10 salvas, explosões de 25 quilos cobrindo 100 metros quadrados. Mas Crista resiste, fragmentos a 10 metros. O 9A dispara último cartucho em operador de rádio a 250 metros, impacto fatal. Helicópteros pairam em trio, varrendo com 2. 00 disparos, mas falha parcial.
9A sobrevive em fenda, eliminando 2 pilotos expostos em cockpit aberto por erro de manutenção. Até 12:00, total 70 eliminações, doutrina desafiada com ratio 1:70 em 4 dias. Escalada final às 14:00, tenente ordena assalto massivo, 50 avançando em ondas de 100 metros, RPGs e metralhadoras em suporte. 9A, sem munição, usa faca de combate em último recurso contra batedor a 20 metros na crista. Eliminação corpo a corpo em 45 segundos, mas ferida no flanco esquerdo, hemorragia de 0,8 litro por minuto. Inimigo alcança posição às 14:30, encontrando corpo imóvel, mas relatório confirma 89 eliminações confirmadas por balística. Uma sniper contra Vale, segurado por 96 horas, falha total na eliminação, apesar de 3-1 numérico inicial. Reforços recuam a 1 km, Vale sob controle parcial, guerra prosseguindo em frentes adjacentes, com 200 baixas soviéticas registradas em Paktia até dezembro.